Oi pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo Dose de Conhecimento da nossa comunidade DMB. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre armazenamento de insulina. Um cuidado essencial para a gente manter a nossa insulina válida, né, funcionante, e um cuidado que, se a gente deixar passar de lado, passar despercebido, vai prejudicar o controle do diabetes, certo? Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem clara, bem simples, como armazenar essa insulina de uma maneira adequada. Nós temos principalmente as insulinas hoje em caneta e as insulinas em frascos ou ampolas, certo? Então, quais cuidados em relação à temperatura que nós devemos ter? Para as insulinas fechadas, ou seja, aquelas insulinas que ainda não foram utilizadas, nós devemos manter uma temperatura entre 2 e 8 graus, tanto para canetas quanto para ampolas ou frascos. E aí, como a gente deve fazer isso? Normalmente, isso é muito comum e não tem problema, as pessoas armazenam as insulinas dentro da geladeira. Tá tudo certo, viu? E aí, a gente tem que pensar o seguinte: as geladeiras, elas têm uma variabilidade térmica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em que local dentro da geladeira que a gente armazena a insulina, pensando mais uma vez que a gente tem que manter essa temperatura entre 2 e 8 graus. Então, a minha dica para as insulinas que ainda não foram abertas, as insulinas novas, fechadas, para ficar nessa temperatura é o seguinte: geladeiras tradicionais, que tem o congelador na parte superior. A gente coloca a insulina na parte inferior da geladeira, logo na prateleira acima daquela gaveta de verdura, bem comum nas geladeiras. Por quê nesse lugar? Porque ali a gente vai conseguir manter a insulina refrigerada, mas sem correr o risco de que ela congele, uma vez que a parte superior da geladeira, onde tem o congelador, ela vai ter uma temperatura menor. E aí, como a gente armazena essa insulina? O ideal é colocar dentro de uma vasilha única, exclusiva para colocar essa insulina. Pode ser um copinho, pode ser uma vasilhinha de plástico, e que essa vasilhinha ela esteja aberta ou que tenha furinhos. Se for aquelas vasilhas organizadoras com furinhos, é muito interessante, porque assim vai conseguir ter uma circulação de ar em volta da insulina e ela vai conseguir ter uma estabilidade ali da sua temperatura. Agora, para as geladeiras mais modernas, hoje em dia as geladeiras mais modernas, elas têm o congelador na parte inferior, ou seja, embaixo. Então, essa recomendação de deixar a insulina embaixo, ela já não se aplica muito bem. O ideal, então, é colocar a insulina dentro da mesma vasilhinha, dentro do mesmo potinho, com os furinhos para circulação do ar, mas lá na parte intermediária da geladeira. A gente pode escolher uma prateleira, né, no meio da geladeira. Por quê? Porque se a gente deixar embaixo, vai acontecer o mesmo pensamento que eu expliquei anterior, vai ficar próximo, né, da parte do congelador, e nessa região a temperatura ela é mais baixa, e que vai correr o risco de um congelamento. Então, a gente tenta colocar a insulina nesses locais da geladeira. Algumas pessoas têm o hábito de colocar a insulina na porta da geladeira. Isso não é indicado de jeito nenhum. Por quê? Com o abre e fecha da geladeira, né, existe uma variabilidade térmica muito grande. Inclusive, no momento que a gente abre a geladeira, pode vir aquele ar quente, aquela corrente de ar quente, e essa corrente ser numa temperatura superior a 8 graus e comprometer a capacidade funcionante da insulina. Então, o ideal é que a gente mantenha, nessas condições que eu disse, numa prateleira intermediária, onde não existe uma variabilidade térmica muito grande, lá no fundinho da geladeira, dentro de algum potinho perfurado. A gente pode utilizar, inclusive, potinhos de margarina, furadinho, para ter essa circulação de ar, e esse ar fique numa temperatura estável, mais uma vez, entre 2 e 8 graus. Certo? Essas dicas são para as insulinas que estão fechadas.
Mas para as insulinas que já estão em uso, ou seja, para aquelas canetas que a gente já utilizou já alguma dosagem, ou também para os frascos de insulina que a gente já abriu, a temperatura ela vai modificar um pouquinho. Para as insulinas em uso, a gente pode manter esses frascos em uma temperatura até 30 graus. Mas muito cuidado, por quê? O nosso país é um país muito quente, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Então, é muito comum que os dias tenham uma temperatura ou alcance uma temperatura superior a 30 graus. Se a gente deixar essa insulina em uso externamente, né, seja no armário ou na bolsa, ela vai perder a sua validade. Então, qual que é a forma da gente utilizar essa insulina e manter essa temperatura até 30 graus? O ideal é que a gente carregue tanto a caneta quanto o frasco de insulina em uso dentro de uma bolsinha térmica, um isopor, dentro de algum instrumento, né, ou pochetezinho que vai armazenar, promover essa temperatura adequada de até 30 graus, certo? Considerando ainda esse calorão do nosso país e que dentro de ambientes fechados, dentro das mochilas, das bolsas, a capacidade dessas mochilas alcançarem a temperatura de 30 graus é muito comum, a gente sugere o uso de algum gelóx, de algum tipo de gelinho dentro dessa bolsa ou dentro desse isopor para manter a temperatura da insulina, certo? Alguns gelinhos a gente já compra pronto, né? Aqueles gelinhos artificiais, e aí é tranquilo, ele não derrete. Mas se a pessoa não tiver esse gelo, uma alternativa a gente pode utilizar um potinho pequeno e congelar a água ali dentro e manter junto, ou então colocar no saquinho de chup-chup, de geladinho, um pouquinho de líquido e fazer o seu próprio gelo, não tem problema, mas a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? O gelo ele não pode ficar encostado diretamente no frasco, né, no vidro de insulina, porque se ele encosta, ele pode ter a capacidade de congelar aquela insulina e fazer com que ela perca a sua capacidade funcionante. Então, uma alternativa é a gente utilizar bolsinhas que tenham divisórias, que a gente consiga colocar o gelo de um lado e a insulina de outro. Bolsinhas que foram desenvolvidas para pessoas com diabetes, elas já vêm com uma telinha que a gente consegue prender o gelo ou a insulina e evitar esse contato direto. Mas se você tiver aí na sua casa, adaptando alguma bolsinha térmica que você já tem, não tem problema. Uma forma da gente evitar esse contato direto é enrolando algum papel ou colocando esse gelinho dentro de um outro saco plástico, fazendo como se fosse um balão, e assim a parede do gelo com a parede do frasco de insulina ou da caneta, elas não vão se encostar diretamente. Você vai conseguir armazenar a sua insulina de maneira adequada e carregar ela para qualquer ambiente, certo? Então, lembrando que a insulina em uso, seja caneta ou frasco ou ampola, aberta pode ficar numa temperatura até 30 graus. Isso, pessoal, é de uma maneira geral. Mas vocês podem olhar na bula e no frasquinho da insulina de vocês, é a temperatura que o fabricante recomenda. Mas de uma maneira geral, são essas as temperaturas que a gente deve armazenar as insulinas, certo? E aí eu quero destacar um cuidado que a gente deve ter. Insulinas que porventura congelaram, né? Seja porque ficou em contato direto com gelo, ou porque a geladeira mudou a temperatura e acabou congelando, ou então insulinas que superaqueceram, devem ser descartadas. Não devem ser utilizadas porque elas não vão funcionar, não vão ter a sua capacidade de controle da glicose preservada. Então, devem ser descartadas. E insulinas também que estão abertas por mais de 30 dias, devem ser descartadas. Isso de uma forma geral para as marcas de insulina que a gente tem hoje no Brasil. Ok? Então, essas foram as dicas em relação ao armazenamento das insulinas. E aí, uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês
é sobre a insulina inalável Afresa. Como ela é apresentada em forma de pó, ela não precisa de ter um cuidado com a temperatura. Então, essa insulina, ela pode ficar ali na bolsa, né, na mochila, sem a gente preocupar se precisa de ter um gelo, se precisa de ter uma temperatura térmica adequada para o seu armazenamento. No geral, são essas as regrinhas para o armazenamento de insulina e eu espero que tenha ajudado vocês. Até mais, tchau, tchau!